também em Abacuque. Abacuque, capítulo 1. Hoje, Miqueias, lá para os profetas menores, passou Miqueias, Naum, estudamos em Abacuque. Hoje, Jonas, vai passando, nós chegamos no profeta Abacuque. Meus irmãos, hoje nós vamos meditar em Abacuque, capítulo 1, do versículo 5 até o versículo 11. Abacuque, capítulo 1, do 5 ao 11. E nós vamos dar sequência ao que o irmão Vinícius expôs na semana passada. O irmão Vinícius expôs na semana passada essa oração do profeta Abacuque a Deus. Abacuque, ele está clamando e pergunta: clamarei eu e tu não me escutarás, gritar-te em violência e não o salvarás? Por que me mostras a iniquidade e me fazes ver a opressão? Pois a destruição e a violência estão diante de mim. Há contendas e litígios suscitam, por esta causa a lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta, porque o perverso serve o justo, a justiça é possível. E nós poderíamos imaginar que uma vez que uma oração como essa é feita, o Senhor viesse com uma resposta dizendo: Abacuque, eu virei ao socorro. Abacuque, eu irei fazer com que a violência cesse imediatamente. Abacuque, eu farei com que a justiça seja preservada. Nós esperaríamos essa resposta. Mas o Senhor veio e diz, como não Vinícius foi semana passada, que levantaria os caldeiros. Levantaria o povo violento. O povo violento viria. O povo também injusto viria. É esse povo que é e que será instrumento de juízo para o povo de Judá. É esse o povo. E nós veremos nessa noite como que a providência divina, ela é inesperada. E nós vivemos em uma geração que acredita que o Evangelho é um conto de fadas. Não no sentido de ser uma historinha inventada, não, mas no sentido de que só existem coisas boas que vão acontecer na nossa vida. Acreditam que uma igreja que já está há muitos anos pervertida, ela pode esperar que Deus não virá com juízo sobre ela. É uma igreja que ela vê um povo corrupto, um povo que faz violência, que é o nosso povo também, como o irmão se expôs semana passada, e depois reclama quando entre as nossas autoridades é o corrupto que é levantado. São os injustos que são levantados. A providência divina é inesperada, mas é sempre justa. O Senhor, essa retribuição que Ele faz aqui ao povo de Judá, nós vamos ver, como o Vinícius já expôs, é uma justa retribuição. Ele está julgando o seu povo. Como o Vinícius expôs, aqui já não há mais chamado ao arrependimento. Aqui já não há mais espaço para escape. Israel, Judá, sempre que nós falamos Israel aqui, é Judá, já perdeu sua oportunidade. Outros profetas foram levantados, chamando Judá ao arrependimento, e eles negaram. Outros profetas falaram para Judá consertar o seu caminho diante de Deus, e eles negaram. Agora o Senhor já não virá mais de maneira a pregar a mensagem para que haja um arrependimento, mas é juízo. E como eu não vi isso expôs semana passada, esse livro ele tem uma questão interessante, que é um diálogo entre o profeta e o seu Deus. O profeta e o seu Deus. E o livro de Abacuque vai relacionar também o problema do mal. Esse mal que nós vemos. E nós precisamos entender que o livro de Abacuque ele está praticamente no final do Antigo Testamento da nossa Bíblia. Ou seja, existem muitas coisas primeras. Aqueles que puderem, por exemplo, é bem interessante lerem Segunda Reis, para ver todos os pecados que vão ser contra essa passada. Ainda mais o finalzinho de Segunda Reis, o finalzinho de Segunda Reis, em que nós veremos os pecados ali cometidos. Mas também não somente isso, nós não precisamos recorrer apenas a reis. Quando nós vamos trabalhar o problema do mal, que Abacuque vai trabalhar,
também, nós não podemos esquecer que estamos em um mundo em queda. Nós vivemos em um mundo em que os ímpios bradam de onde está Deus que deixa tanta violência acontecer, e eles esquecem que eles estão no mundo caído. Quando o homem caiu do Éden, Deus poderia exercer a sua justiça imediata e não haveria mal no mundo. De fato, não haveria mal no mundo se Deus exercesse a sua justiça imediata. Mas Ele não exerceu, e é por isso que eu e você estamos aqui nessa noite. Ele escolheu exercer misericórdia. Porque se Deus escolhesse, quando Adão e Eva caiu, exercer a sua justiça retributiva, imediata, na intensidade em que Ele poderia, Adão e Eva estariam mortos, seriam mortos, e eu e você existiríamos. Mas Deus, Ele deu um plano muito maior do que apenas impedir que o mal aconteça. Nosso Deus é muito maior que isso. Nosso Deus, Ele permite o mal, e Ele vai fazer com que no final da história nós vejamos de uma maneira que nós não compreendemos que Ele converteu o mal no bem. E vejamos que até mesmo o mal foi muito resistido. Mas só no final da história. Só no final da história. Por enquanto eles só conseguem ver. Por enquanto eles só conseguem ver dor e sofrimento. Por enquanto eles só conseguem ver violência. Por enquanto eles só conseguem ver apostasia. Por enquanto a gente só consegue ver uma igreja que se corrompe dia após dia. Por enquanto a gente só consegue ver cristãos negligentes, cristãos que já não se preocupam mais com Deus como eram os cristãos do passado. Nós precisamos entender uma coisa. Há alguns, Deus vai exercer a sua justiça retributiva. Há outros Ele vai exercer a sua misericórdia. Agora Ele só exerce a sua misericórdia para aqueles que têm fé, para aqueles que se arrependem, para aqueles que honram seus mandamentos e o poder de justiça. Como o profeta clamou, violência, justiça, e Deus responde de uma maneira inesperada. Nós vamos ver no versículo 5, o tema do sermão de hoje é uma resposta de Deus à singularidade da providência. E Deus vai revelar ao profeta a providência divina. A providência divina é a maneira muito sábia, santa e poderosa como Deus preserva e governa todas as suas criaturas e as ações delas. Deus governa todas as suas criaturas e as ações delas. Isso ficará visível até mesmo os contextos. Nós vemos no versículo 5 que a providência ela pode ser assombrosa. É isso que nós vamos ver no versículo 5. No versículo 6 até o versículo 8, nós vamos ver que a providência ordinária, na providência ordinária, Deus emprega seus meios. Caso aqui, os contextos. No versículo 9 até o versículo 11, nós vamos ver que a providência pode ser devastadora. E há algo que é muito importante para a gente. Porque algumas questões não aceitam isso. Não aceitam a providência divina chegando de maneira inesperada na sua vida. Não aceitam que vão orar e a resposta pode ser assombrosa, pode ser inesperada, a resposta pode ser devastadora. Os cristãos acreditam que eles vão orar e Deus vai curar. Não necessariamente. Ele pode curar, mas ele pode curar. O cristão do passado, ele orou ao Senhor para que ele fosse mais santo, para que ele visse a face de Deus através da fé. Sabe o que ele conseguiu depois dessa série de orações? Ser tentado por Satanás cada vez mais e cair em pecados. Por quê? Somente depois que ele passou pela tentação que ele viu que existia um pecado sobre muitos que Deus usou Satanás para mostrar. Satanás é o cachorro de Deus. De maneira que Deus é santo, de maneira que Deus é justo, nós vamos entrar de maneira que Ele não contempla a maldade. Mas hoje nós vamos ficar nesse aspecto da providência. Abacuque vai seguir.
para mostrar como Deus usa a impiedade dos caldeus. E ainda continua sendo santo. Hoje nós estamos vendo utilizando a impiedade dos caldeus. Vamos ler o texto sagrado? No texto sagrado, Abacuque, capítulo 1, do versículo 5 até o versículo 10. Abacuque, capítulo 1, 5 até 11, perdão. Vede, indignações, olhai, maravilhai-vos e desvanecei, porque realizo em vossos dias obra tal que vós não crereis quando vos for contado. Pois eis que suscito os caldeus, nação amarga e impetuosa, que marcham pela largura da terra para apoderar-se de moradas que não são suas. Eles são pavorosos e terríveis, e criam eles mesmos o seu direito e a sua dignidade. Os seus cavalos são mais ligeiros do que os leopardos, mais ferozes do que os lobos ao anoitecer. São os seus cavaleiros que se espalham por toda a parte. Sim, os seus cavaleiros chegam de longe, voam como águia que se precipita a devorar. Eles todos vêm para fazer violência, o seu rosto suspira por seguir avante. Eles reúnem os cativos como areia. Eles escarnecem os reis, os príncipes são objeto do seu riso, riem-se de todas as fortalezas, porque amontoando terra as torres. Então passa, como passa o vento, e segue. Fazem-se culpados estes, cujo poder é o Senhor. Até aqui. No versículo 5, o Senhor aqui responde às indagações do profeta Abacuque, ele diz: vede entre as nações de olhar e maravilhai-vos. Esse maravilhai-vos está no sentido aqui de um assombro. Tanto é que com Jesus vão dizer atônitos, contemplar e fiquem atônitos. A palavra maravilha no português ela pode significar tanto algo benéfico quanto algo assombroso. Por exemplo, as maravilhas da natureza. Esse é o significado. Por exemplo, quando nós vemos algo grandioso demais, que nós até ficamos assombrados. Quando nós estamos no meio de uma tempestade muito forte, impetuosa, nós ficamos apavorados. Mas ao mesmo tempo nós ficamos maravilhados. A força do vento, a força do trovão. Aqueles que vivem em locais onde tem furacão, a força do furacão. O furacão como trovões é algo maravilhoso, mas assombroso ao mesmo tempo. Essa é a ideia do texto. O texto está dizendo que Deus está dizendo para o profeta que veja entre as nações, olhar e contemple, atônito, e veja, fiquem assombrados. E aqui o desvanecer é esse assombro que o povo hebreu, o povo de Judá verá, esse assombro fará com que eles fiquem perplexos. E perplexo aqui é no sentido de imóveis, é no sentido de que eles verão algo que, como veremos, eles não vão crer, porque de tão grandioso, de tão pavoroso é, que eles vão ficar sem reação. É esse o julgamento de Deus. Vede, fiquem assombrados, tremei, perplexos, atônitos, paralisados, porque realizo em vossos dias. Como nós dissemos, como o irmão mesmo disse, acabou o tempo para a nação como um todo ser arrependida. Acabou. Não tem mais tempo. Agora é só juízo. Agora Deus virá com a ira dele. Agora Deus virá e vai castigar Judá até que aqueles homens ímpios sejam arrancados daquela terra. Até que aqueles homens que fazem violência não estejam mais lá. Até que esses homens injustos sejam arrancados de lá. Até que aqueles homens que durante tempos e tempos blasfemaram o Senhor, esqueceram da lei do Senhor. E por que o profeta disse, por que Deus disse que essa obra eles não iriam acreditar? Obra tal que vós não crereis. Porque existia um mito entre o povo de Judá. O mito de que, ora, a cidade de Davi, a cidade de Deus, a cidade onde tem o templo de Salomão,
ela não vai ser atacada. Ímpios não vão chegar até os muros do templo, até as portas do templo, para devastar tudo, para acabar com tudo. Isso não vai acontecer. Não, afinal de contas, nós somos o povo de Deus. Isso não vai acontecer com a nossa geração. Isso é caduquice do profeta. Isso é coisa que o profeta está inventando. Isso não vem da parte de Deus. Basta a gente abrir em Lamentações. Vamos abrir em Lamentações de Jeremias, capítulo 4. Que vai falar sobre o cerco. Lamentações de Jeremias, capítulo 4, versículo 12. Em Lamentações de Jeremias 4,12, o que está escrito? Não creram os reis da terra, nem todos os moradores do mundo, que entrasse o adversário e os inimigos pelas portas de Jerusalém. Eles não acreditaram. Se a gente for para a 2 Crônicas, e o último capítulo de 2 Crônicas, que aqui nós vemos a impiedade desse povo. 2 Crônicas, capítulo 36, versículo 16, aqui o cerco já pegou os primeiros cativos. 2 Crônicas 36, 16, 2 Crônicas, capítulo 36, versículo 16. Diz assim: eles, porém, zombavam dos mensageiros, desprezavam as palavras de Deus e mofavam dos seus profetas, até que subiu a ira do Senhor contra o seu povo, e não houve remédio algum. É isso, povo. Eles não apenas não creem que Jerusalém será destruída por completo, como eles também zombavam. Eles zombavam. Nós não somos diferentes. Nós pegamos texto fora de contexto, como o hebreu fazia, como o povo de Judá fazia, e nós atacamos. Não podemos chegar à minha casa, não podemos chegar à minha tenda. E a igreja cristã tem esquecido do seu Deus. A igreja cristã tem vivido como se Deus não fosse um Deus irado. Não, Deus é irado com os ímpios. Com o povo visível do pacto, Deus é sempre favorável. Não importa se o povo visível, a igreja visível, faz o que quer com o mundo do povo. Faz o que quer na sua vida ordinária. Faz o que quer com os seus olhos, vê o que não convém. Comprazem-se na violência, comprazem-se na imoralidade. Não importa se o povo de Deus agora já tem um aspecto sincrético também, em que ele confia em Deus, mas ele também confia em outras coisas igualmente a Deus. De maneira que ele deposita a sua confiança em Deus, mas também uma confiança divina em outras coisas. Não, o Senhor não virá contra mim. Eu fui batizado. Eu sou povo escolhido de Deus. E nas igrejas saudáveis, a mensagem é pregada domingo após domingo, e os pregadores recebem do público, da igreja que ali está, o dar de ombros. Pouco se importam do dia da ira, pouco se importam de um Deus irado, porque afinal de contas não importa se eu vivo de forma que a lei de Deus é menosprezada, importa que Deus é propício a mim. Por quê? Porque um dia eu levantei a minha mão e disse para Jesus descer até meu coração e eu fui às águas. Não importa como eu vivo. Não somos diferentes. Nós não somos diferentes. O povo se agarrava a serem descendentes de Abraão, pois bem, nós nos agarramos por sermos predestinados. Como se alguém aqui, dentro do povo de Deus, viu o livro da Bíblia. Mostra as tuas obras. As obras mostram o crente fiel. O Judá há muito tempo estava
muito tempo estava andando a passos largos do Senhor nosso Deus. E o Senhor nosso Deus, Ele mostra aqui, Abacuque, a minha resposta a ti é que vocês serão castigados, mas castigados de uma maneira tal que vocês vão ficar assombrados, vocês vão tremer, vocês vão ficar perplexos e imóveis, porque vocês não vão acreditar. Mas milagre. Juntando com o Crônicas, já não aparece mais. Que coisa terrível cair na mão de Judá. Que coisa terrível. Mas não iria ser apenas algo assombroso, porque Deus também iria humilhá-los. Humilhá-los porque levantaria os caldeus. O meio que Deus emprega na providência aqui é um povo humilde. É um povo humilde. Nós não aceitamos ser disciplinados por alguém mais justo que nós. Nós aceitamos que alguém mais justo que nós aponte o nosso pecado. Nós aceitamos. Ficamos irados, ficamos um pouco enraivecidos, sim, mas aceitamos. Agora, quando alguém que vive uma vida de pecado, uma vida devassa, uma vida que não se importa com Deus aponta o nosso pecado, a gente para e fala: quem é essa pessoa? E a gente esquece de novo. É isso que o Judá estava fazendo. E Deus não levantaria alguém mais santo que eles. Não. Deus estava levantando nossa presença. E o meio que Deus entrega para a providência são os caldeus. Versículo 6. Pois eis que suscito. Quem está suscitando? É coincidência? Não, alguém está suscitando. É Deus. Nós não falamos que Deus governa, preserva e governa todas as criaturas e as ações delas. Não falamos isso na introdução. Quem está suscitando os caldeus? Quem está suscitando essa nação amarga e impetuosa? Aquele que diz: pois eis que suscita. É Deus que suscita os babilônicos. É Deus que está suscitando esse povo para chegar nas portas de Jerusalém e acabar com tudo. É Deus que está suscitando um povo que vai adentrar as portas de Jerusalém e vai saquear o templo de Deus. Por quê? Porque Deus não se importa com esses adornos que nós acreditamos importantes. Deus se importa com o coração. Deus vai acabar com aquele templo que era, na verdade, um templo de hipocrisia e de secretismo religioso. O templo que deveria ser chamado templo de oração, o templo que deveria ser para um povo que vivesse com o seu Deus factualmente correto, existido, porque aquele tempo já não significava mais nada. O povo estava indo contra a lei mosaica que eles haviam jurado seguir. E Deus suscita os caldeus, nação amarga e impetuosa, que marcham pela largura da terra para apoderar as moradas que não são suas. Povos que não, além de serem expansionistas, uma nação expansionista, uma nação também que não respeita a propriedade privada. Uma nação que não respeita. A Bíblia, ela não é favorável para nações expansionistas, porque a nação expansionista, ela demonstra uma falta de contentamento com a sua parte na terra. Uma nação expansionista, expansionista no sentido de acabar com as moradas alheias. É nesse sentido que nós estamos vivendo no texto. Uma nação expansionista em que ela acaba com os outros, Deus não acha isso legítimo. Mas era esse o juízo que o povo recebeu. Um povo violento, um povo perverso, um povo injusto. Eles receberam isso. Eles são pavorosos e terríveis. Esse versículo 6 até o versículo 8, mais específico, versículo 8, nós vamos ver Deus
além de adjetivar esse povo que está vindo, ele também vai colocar algumas figuras temerosas. Mas esse adjetivo aqui, que são pavorosos e terríveis, Deus continua. O que o profeta disse no versículo 4? Por esta causa, a lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta, porque o perverso é o justo, a justiça é torcida. Pois bem, o juízo é de uma nação, final do versículo 7, que cria eles mesmos o seu direito e a sua dignidade. Não estão respeitando a lei de Moisés, não estão respeitando a minha lei, estão acreditando que tanto faz seguir os meus preceitos. Pois bem, então vou levantar uma nação que fez lei para si mesma. Isso aqui é terrível. Uma nação que é lei para si mesma, uma nação que não tem um aspecto transcendente, uma nação que não é regida pela lei de Deus. Essa nação, ela tem tudo para chegar ao potencial de ser pavorosa e terrível. Afinal de contas, o homem é o balizador. O homem é o balizador. Nós presenciamos isso no século XX, quando os homens, vindo de uma longa data, esquecendo-se de Deus, tirando Deus da esfera pública, falando que a religião é só para o seu privado. Você não pode adorar Deus em praça pública. Você não pode querer que o seu país tenha a sua religião. Afinal de contas, a religião é sua. E o que os países vão fazer? Os países vão fazer lei para si mesmos. Os países vão ter, à luz da natureza, o conhecimento para saber o que é dignidade humana. Os países vão saber o que é direito, calcando a ciência do direito, porque a ciência é o verdadeiro Deus. E o que nós tivemos no século XX? Nós tivemos fascismo, nós tivemos comunismo, nós tivemos nazismo, nós tivemos judeus sendo massacrados, genocídio, nós tivemos 100 milhões de pessoas morrendo nas mãos do comunismo, porque o homem foi lei para si mesmo. Mas não parou por aí, a Segunda Guerra Mundial passou, e nós estamos vivendo o pós-guerra desde então, já passamos a Guerra Fria, e o genocídio continua, o homem ainda é lei para si mesmo. Então crianças no ventre são assassinadas todos os dias, e nós pouco nos importamos, porque essa é a dignidade da mulher, essa é a dignidade do homem, e nós achamos que Deus não é afrontado com isso. Nós achamos que a violência que é feita no útero, Deus não vê e Deus não se importa. Nós gritamos violência e as pessoas acham que Deus não se importa, afinal de contas, eles zombam. Quando que virá o juízo? A nossa nação é tão culpada com as corrupções, com a religião podre que a nossa nação exerce, quanto o povo de Judá. A nossa nação não é melhor. A nossa nação também fez com que o direito não viesse de Deus. O direito da nossa nação também não vem das Sagradas Escrituras. Ainda que ainda vivamos em uma cultura que sofre os efeitos da Bíblia, mas na nova não está mais lá. Sabe quem é que normatiza? É o povo. Todo direito do povo para o povo. O povo é o soberano. Quem é o Deus do Brasil? O Deus do Brasil é o povo. Logo de graça, os Deus não são. Não, o Brasil é diferente de lá. Eu vou ver o Brasil aos pés de Cristo. É essa visão que nós temos. Nós crescemos assim. Quem cresceu na igreja no final do século XX, século XXI, início do século XXI, recebeu essa falsa promessa. Um dia o Brasil será de Jesus. Não tem essa promessa aqui. Pode acontecer de ter uma conversão em massa? Pode acontecer, mas não tem. A providência inesperada, é isso que nós estamos vendo. O apóstolo Paulo já falou: a fé não é de todos. A fé não é de todos. Mas nós achamos líderes religiosos que no começo de 2000 profetizavam uma restauração das igrejas, profetizaram uma restauração na política. O que aconteceu depois disso? Esses líderes religiosos caíram. Algumas igrejas estão rachando, algumas igrejas estão na justiça.
Esses pastores que assim falaram foram para a política e foram para a corrupção. E nós achamos que essas falsas profecias não ofendem a Deus. Nós achamos que Deus tem um plano maravilhoso e cor-de-rosa. O arco-íris vai cair sobre o Brasil. E nós andaremos nos pontos. Essa é a fantasia que nós temos. A igreja brasileira é uma graça de Deus. A Bíblia não concorda com isso. E por que não falar também das igrejas reformadas, altivas, arrogantes, estéreis? Já não acredita mais na obra do Espírito Santo. Na verdade, é uma fé apenas intelectual, é uma fé apenas na cabeça. O coração está morto. A afeição já não existe há tempo. A igreja é fria no sentido podre da palavra. Algumas, fugindo da frieza, elas buscam se esquentar, mas ficam pior ainda, elas ficam mortas, não são nem quentes nem frias, elas serão vomitadas. É isso que nós vemos. É porque nós não temos olhos que choram pela vida. Nós já não olhamos o mundo com a lente da Bíblia. Quando nós fechamos a nossa Bíblia, nossas Bíblias após o devocional, nós fechamos a lente de Deus. Nós fechamos a lente bíblica. Porque se nós tivéssemos, nós olharíamos a nossa realidade e gritaríamos de violência. Nós olharíamos para o lado e gritaríamos a apostasia. Nós olharíamos para o lado e gritaríamos injustiça. Nós olharíamos para o espelho e gritaríamos maldito o homem que sou, que me livrará do mundo desta noite. Mas nós não fazemos isso. Nós seguimos como se Deus fosse voltasse. Na nossa boca, nosso Deus é soberano e presente. Mas nas nossas ações é o que o irmão Vinícius trouxe semana passada. É um Deus distante. É um Deus distante. A figura aqui no versículo 8 é uma figura para trazer o terror sobre o provedor. É para trazer o terror mesmo. Os seus cavalos são mais ligeiros do que os leopardos, mais ferozes do que os lobos ao anoitecer são os seus cavaleiros, que se espalham por toda a parte. Sim, os seus cavaleiros chegam de longe, voam como águia e se precipitam a devorar. Eles são rápidos, eles são numerosos, eles são poderosos e eles são letais. A figura vai suscitar essas quatro características de Deus. São essas quatro: rápidos, poderosos, ferozes, letais, incompassáveis. Esses cavalos são mais ligeiros. Tá aqui? Imagina que nós somos o povo hebreu e lemos isso. Porque correr, o cavalo deles é mais rápido que você. Vocês vão pegar os seus cavalos, vocês vão correr. Os cavaleiros se espalham por toda parte, não há onde se esconder. Vocês podem buscar esconderijo, lá eles vão estar. Mesmo de longe, vocês olham, eles estão de longe, e vocês pensam, dá tempo de se escapar. Mas com a ave de rapina aqui, ela avista a sua presa e desce lentamente e pega a sua presa, assim será com os cavalos. O povo hebreu poderá dizer, vou escapar, mas os caldeus vão fazer como a ave de rapina. Eles vão descer e vão levá-los cativos. Mais caro. Acabou o tempo da piedade.
acabou o tempo da misericórdia, acabou o tempo do arrependimento para os judeus. Acabou. Chega, existe um momento em que a medida que Deus tolera da iniquidade chega ao limite. Deus é opinião, mas ele tem um limite. E quando esse limite é atingido, é o final. Ele vai vir ao juízo. E é isso que nós estamos vendo. Mais uma vez, a oração foi um brado, uma súplica, um clamor, constatando todas as mazelas para que Deus os livre. Mas qual vai ser a ação imediata de Deus? Providencialmente, Deus vai assombrar eles, Deus vai usar o povo e Deus vai destroçá-los. E agora a gente chega no terceiro ponto, que a providência de Deus vai ser bastante. É a próxima questão. Eles todos vêm para fazer violência. Como é que é o versículo 2? Até quando, Senhor, clamarei eu e tu não me escutarás, gritar-te em violência e não salvarás? E Deus está falando que eles estão vindo. Percebam que eles ainda não estão aqui. Eles não estão ajudando ainda. Eles não estão ajudando. Eles estão vindo. E o povo hebreu, eles poderiam acreditar que, ok, eles estão vindo para fazer violência, mas depois desse ponto de viva, o que vai vir depois? Talvez depois desse ponto de viva, possa ser como no tempo do rei Ezequias, no qual o rei da Assíria chegou até os portões de Jerusalém, no qual o rei da Assíria, ele chegou até de invadir a cidade de Judá, mas quando ele chegou em Jerusalém, Deus não permitiu. Deus acabou com o exército assírio e o povo da Síria não adentrou as portas de Jerusalém, como fora profetizado pelo profeta Isaías, como o rei Ezequias, o rei justo, orou e Deus atendeu. Então o profeta Abacuque, então Deus vai atender, Deus vai ouvir, mas o que vem depois do ponto de vista, eles vêm para fazer violência e o seu rosto suspira por seguir avante, eles reúnem os cativos como areia, eles vão vir e eles vão reunir os cativos, não tem escape, não vai ser como no tempo do rei Ezequias. Deus não vai suscitar o profeta Isaías, que já estava morto, para dar o escape, para interceder pelo povo. Já não tem tempo de intercessão, não tem tempo de intercessão, acabou. Chega, é o basta de Deus. Deus do seu alto trono se levantou e disse: basta a toda iniquidade, basta, estou farto. E eles vão vir com violência. Vocês são violentos, pois bem, eu estou suscitando um povo mais violento do que vocês, e vocês verão o que é violência. Vocês têm sido injustos, pois bem, eu estou suscitando um povo mais injusto do que vocês, e vocês verão o que é injustiça. Mais uma vez, eles reúnem o cativo como areia. Areia aqui é no sentido de inicitão. Eles vão reunir. Não vai ter escape. Nós vamos em Crônicas, vamos em Reis, nós vamos ver que o exército babilônico, ele foi fazendo sitiamento e levou os cativos em fase. Ele levou a nobreza, depois ele levou todo o povo. Está lá. O profeta, professor, mas o povo ia. Profetas contemporâneos de Abacuque profetizavam, e o povo ia. A igreja cristã continua a profetizar a mesma mensagem. Aqueles que são fiéis a Cristo Jesus, por amor ao povo, eles continuam a profetizar a mesma mensagem: a remissão dos pecados, a remissão, o arrependimento, para serem salvos da ira do fogo. A mesma mensagem do século I
A mesma mensagem que Jesus pregou depois de ser batizado por João Batista, arrependei-vos, é chegado o reino dos céus. É a mesma mensagem que as igrejas fiéis, as igrejas fiéis às Sagradas Escrituras, pregam. É claro que existe esse tabuão de Satanás que se denomina igreja já não é santa. Mas a igreja fiel continua pregando a mensagem. E o que o povo fala? Eles riem. Ele diz, Jesus falou que ia vir no primeiro século, já se passaram 2000 anos, ele não vai voltar. Juízo, volta de Cristo, isso é loucura da sua mente. Um Deus irado, Deus não está irado. Eu não mato ninguém. Eu não roubo. Quando eu furto um bem, é porque, afinal de contas, já roubaram de mim. É claro que eu vou corromper o guarda, leis injustas. Eles já ficam aqui. E continuamos a menosprezar as advertências de Deus. Somos iguais ao povo de Judá. Não vai vir. Jerusalém nunca vai sair da casa. Não vai ser. Eles vão vir para fazer violência. Eles vão vir para levar cativos como areia. Judá será levada cativo e nada vai impedir isso, porque saiu da boca de Deus. O que nós vimos em 2 Crônicas 36? Eles zombavam dos profetas? Nós vemos na história dos reis, na história de crônicas, reis e príncipes zombando dos profetas. É isso, vocês escarneceram dos meus profetas, vocês não acreditaram nos meus profetas, vocês deram pouco caso. Pois bem, esses caldeus vão escarnecer dos nossos reis. Pois bem, esses caldeus vão escarnecer dos vossos príncipes, porque os seus príncipes, aqueles que vocês olham e têm eles por objeto pomposo, por objeto de honra, eles vão ser humilhados. Os caldeus vão humilhar eles e vão humilhar vocês. Riem-se de todas as suas fortalezas. Vocês acham que Jerusalém ficará de pé? Eles vão acabar com Jerusalém e ainda vão rir com vocês. Vão rir das fortalezas de Jerusalém. Eles vão rir. Porque amontoando terra as tomam. É uma devastação que está passando. Então passa. Esse passo aqui não é nem conflito pessoal. A humilhação é tão grande que não há nem conflito pessoal aqui sendo envolvido. Não é algo que existem inimigos arquirrivais que estão digladiando há séculos e vão um momento desperta, mas também nós podemos nos orgulhar porque outras horas nós ganhamos. Não. Judá é apenas mais uma nação, é apenas mais um reino dos babilônicos, porque eles vão fazer a violência, eles vão praticar injustiça, eles vão fazer injustiça e mais injustiça, então eles vão passar por um vento. É só mais um dia, eles vão seguir. E o povo de Judá vai ver tudo isso e não poderá fazer nada. É o dia da vingança. Mas, olha o final dessa pergunta. Nada passa sem o juízo de Deus. Não achemos de que Deus está endossando os caldeus. O nosso Deus é muito complexo. Não achemos que Deus é benevolente e complacente com os caldeus. Porque, diante dos olhos divinos, eles são culpados. Fazem-se culpados. É a providência inesperada. É a providência inexplicada. É a providência que suscita um meio. Entrega esses meios na figura dos caldeus. Levanta esses homens, governa.
executa os seus juízos, mas de maneira que Deus continua sendo Deus e a culpa é dos pecadores. Fazem-se culpados estes cujo poder é o seu Deus. Eles detêm o poder como uma divindade sua. Ser poderoso é o Deus de Deus. Esses são os pecadores. Mas serão culpados. Nós não vamos trabalhar nisso essa noite, as minúcias, porque o livro já está tudo vai sair. O profeta vai indagar a santidade de Deus. Esse diálogo entre Deus e o profeta vai continuar. Portanto, a ênfase da película é algo que a igreja moderna esqueceu. Qual é a ênfase da película? Mais humanamente. A providência pode ser assombrosa. A providência pode empregar meios que nós ficamos pródigos, como líquido, e a providência pode ser devastadora. Contra o povo do pacto. A igreja esqueceu disso. A igreja acha que não existe mais um Deus que continua irado com o pecado. Do alto do trono de Deus só desce a paz. Não é isso que Deus quer. As igrejas estão cheias. Quanto mais cheia, infelizmente hoje em dia, não é regra. Não é uma regra determinante, é uma regra, mas não é uma regra determinante. Existem as suas exceções. Mas existem boas igrejas cheias, existem. Mas infelizmente, a maioria das igrejas cheias e vazias, elas serão apenas para pregar um Deus que não está na um Deus irado não existe. Um Deus que pune o seu povo não existe. Um Deus que retribui justamente não existe. É isso que a Abacuque está ensinando? Não, a Abacuque está ensinando que existe um Deus justo. E essa justiça aqui é retributiva. É retributiva. Essa justiça é a justiça que você fez, você vai pagar. Você vai pagar. E o pior é que as pessoas, porque aqui nós temos a graça, a maravilhosa misericórdia divina de revelando a sua providência para que quando isso acontecesse, o povo estivesse ciente, o povo soubesse o porquê que estava acontecendo. Mas hoje, ainda que nós venhamos a ver isso, nós achamos que Deus age de uma maneira completamente diferente. Algumas pessoas são atormentadas por causa de pecados antigos não confessados e ainda assim continuam na prática de pecados sem confissão e acham que está tudo bem, acham que aquilo é obra meramente de Satanás, de uma feitiçaria alheia ou fruto de alguma coisa acidental e não veem que muitas das vezes é o justo castigo de Deus na vida daquele homem. Nós vemos muitas vezes pastores que subiram no púlpito para pregar apenas aquilo que lhes apraziam, apenas a sua própria palavra, apenas o seu próprio vocabulário, apenas aquilo que aprazia o seu coração e o coração da igreja na qual pastoreava. E depois ele é acometido por uma depressão terrível e ele não consegue conectar de que talvez aquela depressão tenha uma conexão com o seu pecado. Ele acha que ele vai continuar violentando a igreja de Deus espiritualmente e Deus não vai vir juízo sobre a vida dele. Algumas pessoas acham que elas vão semear discórdia na igreja e vai ficar tudo bem. Deus não vai vir em juízo.
Deus pode ser misericordioso, pode, mas Ele também pode agir com justiça retributiva. A fofoca que você fez no trabalho, Deus também pode levantar alguém para fazer fofoca de você. Se Deus suscitou os Deus, de maneira que a pessoa é culpada, e você é culpado, e eu sou culpado, e Deus continua sendo um governante sábio, justo e bom, de maneira que nós não conseguimos compreender. O livro de Abacuque não está aqui para ser um desvendar completo de como Deus consegue agir assim. Ele está apenas dizendo, Deus age assim, e no final do livro o profeta Abacuque aceita e louva a Deus. Não, mas Deus só usou os caldeus. Deus não usa ninguém hoje. Meus irmãos, mais uma vez, Deus governa tudo e todos, de maneira que Deus é soberano e o ser humano é responsável. E algumas vezes a providência vai atuar não de uma forma de justiça retributiva, mas de uma forma inesperada apenas para Deus conformar o servo à imagem de Jesus Cristo. Já não é justiça retributiva, é apenas uma providência inesperada. Jó padeceu por causa dos seus pecados? Não. Nem sempre uma pessoa padece por causa dos seus pecados. Existem essas duas realidades na Bíblia. As pessoas padecendo por causa do seu próprio pecado, como Lamentações de Jeremias vai dizer, aquele que chora, aquele que se queixa de Deus. Não, vamos parafrasear Jeremias. Vocês estão se queixando, que algumas pessoas fazem, vocês estão se queixando de Deus, que algum povo fazia quando veio a Babilônia, quando eles estavam cercados, quando eles estavam no exílio, eles estavam queixando-se de Deus. E para fazer bem, vocês estão se queixando de Deus? Vocês estão se queixando de Deus? Não se queixem de Deus, queixe-se cada um do seu próprio pecado. Eles precisam voltar mais uma vez a moeda. Meus irmãos, se Adão e Eva não tivessem caído em pecado, nada disso aconteceria. Deus está governando o mal e minorando o mal, ou seja, diminuindo o mal. Mas Ele diminui o mal governando o mal. Para no final, essas batalhas, essas vitórias sequenciais, no final vai ser uma vitória plena. É que Cristo esmagará de uma vez por todas a cabeça da serpente. Cabeça da serpente. Vamos para Atos 13. A primeira aplicação é que nós acabamos de ver a providência divina, que pode ser assombrosa, pode entregar meios que nós não acreditamos, e pode ser devastadora, ela nos vive. Essa é a primeira aplicação. E nós vamos ver isso. Atos 13, versículo 32. Atos 13, versículo 32. Diz assim, a palavra de Deus. Quem está falando aqui é Paulo. Se a gente voltasse no versículo 16, a gente vê isso. O apóstolo Paulo diz: Nós vos anunciamos o evangelho da promessa. Nós vos anunciamos o evangelho da promessa feita a nossos pais, como Deus cumpriu plenamente a nós, seus filhos, ressuscitando a Jesus, como também está escrito no Salmo 2: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. E que Deus o ressuscitou dentre os mortos, para que jamais voltasse à corrupção. Desta maneira, e disse: Cumprirei a vosso favor as santas e fiéis promessas feitas a ele. Por isso também diz em outro salmo: Não permitirás que o teu santo veja corrupção. Porque na verdade, tendo Davi servido a sua própria geração, conforme o desígnio de Deus, adormeceu, foi para junto de seus pais e viu corrupção. Porém aquele a quem Deus ressuscitou não viu corrupção. Tomai, pois, irmãos, conhecimento de que se vos anuncia a remissão de pecados por intermédio deste, quem é este? Jesus Cristo.
Para vocês é anunciado remissão de pecados, é anunciado arrependimento, e por meio dele, todo o que crê é justificado de todas as coisas das quais vós não pudestes ser justificados pela lei de Moisés. Notai, pois, que não vos sobreveio o que está dito nos profetas. Vede, é o versículo 5 que nós acabamos de ler. Já Abacuque, capítulo 1, versículo 5, o apóstolo Paulo está citando. Vede, ó desprezadores, maravilhai-vos e desvanecei, porque eu realizo em vossos dias haverá tal que não crereis, se alguém for contar. E a igreja, o apóstolo Paulo contou, e a igreja continua a contar. A segunda aplicação é nós olharmos para essa perícope de Abacuque olhando para a cruz. Abacuque tem que ter o reflexo da cruz. A cruz de Cristo tem que estar ali em Abacuque. E nós vamos, antes de levantar indagações e começar a falar, por que isso, Senhor? Por que aquilo? Não da maneira que o profeta Abacuque faz, de uma maneira santa, mas de uma maneira leviana e pecaminosa e ímpia. Porque o profeta levantará indagações. Nós vamos ver o sermão seguinte. Antes de nós levantarmos ímpias indagações, vamos contemplar o que Deus fez. Hoje nós falamos, Senhor, por que a sua providência é assombrosa? Vamos lembrar que o assombro da providência divina, Cristo sofreu. Cristo sofreu. No Getsemane, Jesus Cristo chorou. E ele falou, a minha alma está angustiada. Jesus Cristo no Getsemane, ele está vendo ali, ele não está vendo apenas aquilo que meramente nós vemos. Ele não está vendo apenas Judas Trevor. Ele não está vendo apenas os salteadores. Ele não está vendo apenas o sinédrio. Ele está vendo algo mais. Ele está vendo o cálice da ira de Deus caindo sobre ele. Ele está assombrado com o homem que beberá esse cálice da ira. E por que Jesus está bebendo? Então, antes de nós levantarmos ímpias indagações, vamos lembrar, Deus tem a sua justiça retributiva? Tem. Mas hoje ainda tem de misericórdia. Pela graça de Deus, nós ainda não estamos no tempo em que Deus disse basta. Deus ainda não disse basta. E quando o Evangelho é pregado, e quando a remissão de pecados é anunciada, significa que Deus está com os braços abertos da benevolência dele. Deus está benevolência aos pecadores. Deus ainda está chamando os pecadores ao arrependimento. Deus ainda está exercendo misericórdia. Deus ainda está chamando os homens a se arrependerem. Nós podemos fazer uma analogia de que, assim como Judá recebeu vários profetas alarmando para que se arrependesse, nós recebemos vários pregadores chamando-nos ao arrependimento. A palavra de Deus está sendo pregada e Deus está anunciando arrependimento. Ele está dizendo, o meu filho que sofreu angústias, o meu filho que chorou no Getsemane, o meu filho que sangrou. A providência assombrosa foi também para ele, porque ele foi mediador do pacto, ele foi o seu representante, ele foi o representante de todos aqueles que depositaram a fé nele. Então a misericórdia, ela ainda está sendo levantada. O dia da remissão dos pecados ainda está, mas por intermédio de um só, Jesus Cristo. Não é o que nós vamos ler? Tomai, pois, conhecimento de que se vos anuncia a remissão de pecados por intermédio deste. Ora, o povo de Judá quebrou a lei de Moisés. Ora, o povo de Judá quebrou do 1º ao 10º mandamento. O povo de Judá ele foi conivente com a violência, ele foi conivente com a injustiça, ele foi semeador de discórdia, ele quebrou tudo. Pois bem, nós também assim somos, mas o versículo 39 de Atos 13 vai dizer, por meio de Jesus, todo o que crê é justificado de todas as coisas das quais vós não pudestes ser justificados pela lei de Moisés. Quando nós estamos expondo a Abacuque nos dias de hoje, nós não estamos apenas, porque ainda é tempo de misericórdia, trazendo uma tela e dizendo, nós não vamos escapar. Não, nós estamos dizendo, aquele que não crê no Filho não vai escapar, e nós estamos apenas orientando as nossas vidas
Nós não vamos conseguir cumprir a lei de Moisés plenamente, nós não vamos conseguir cumprir a lei de Moisés. Não vamos nos fiar na nossa justiça própria, não vamos achar que a nossa própria atuação ou o cúmulo daquele homem, que nós começamos na introdução, que falou que eu vou conseguir ser mais santo, nós não vamos sozinhos. Talvez nós só vamos cair em prática de pecado. A fé cristã não é sobre como eu ou você conseguimos com nossos próprios esforços escapar da ira vindoura. A mensagem de Cristo Jesus, a fé cristã existe um caminho de graça, que não te custa nada, que não é sobre você, não é sobre seus esforços, não é sobre a força do seu braço, não é o quão santo você poderia ser, é sobre aquele que foi o santo que não viu corrupção. Confie nele, arrependa-se dos seus pecados, tenha certeza que terá remissão. E vamos olhar para Jesus. Continuemos a olhar para Jesus. Se Deus empregou meios que nós duvidamos, que o povo de Judá duvida, o povo ímpio, o que Deus fez com Jesus? Quem crucificou Jesus senão líderes religiosos hipócritas? Quem crucificou Jesus senão o império romano ímpio? Então nós achamos que somente o povo de Judá foi alvo desses meios. O próprio Filho, como representante nosso, também foi alvo disso, porque ele levou sobre si as nossas transgressões. Não achemos, antes de nós levantarmos ímpias indagações a Deus e duvidar da santidade do amor de Deus, não achemos de que o que nós sofremos, Deus não sofreu na pessoa de Jesus. Deus sofreu muito mais do que eu e você podemos sofrer na pessoa de Cristo. E continuamos a orar a Jesus, porque Jesus foi crucificado numa cruz, mas ele ressuscitou. Nós dissemos que Jesus, no 70 depois de Cristo, Jesus havia profetizado. Jesus, como profeta, também foi zombado e escarnecido. Jesus havia profetizado que não restaria pedra sobre pedra no tempo que eles, com arrogância, diziam que ficaria de pé sempre. E o que aconteceu na década de 70 depois de Cristo? O Império Romano, já não são mais os caldeus. O Império Romano vem a dentro de Jerusalém com um juízo divino e leva, destrói, saqueia o templo, saqueia as casas, mata pessoas, homens, mulheres, crianças, são órfãos. No tempo que Jesus havia profetizado, Jesus falou dele: como eu queria ajudar todos nós debaixo de minhas asas e reunimos, mas Jerusalém não veio. Olhemos para o Filho e, antes de batermos no peito e falarmos: meu sofrimento, Deus, vamos olhar para o sofrimento de Cristo. Quando nós vamos trazer a paixão de Cristo, paixão não significa este amor incontrolável que os filhos hollywoodianos falam. Paixão está ligada ao sofrimento. A palavra paixão de Cristo está relacionada ao sofrimento de Cristo. É isso que significa. Nós esquecemos que Cristo sofreu e nós não queremos sofrer. Jesus falou: o servo não é maior que o seu Senhor, mas nós queremos ser maior que Cristo. E por último, para nós encerrarmos, meus irmãos, sobre o dia do juízo, podemos não acreditar no dia do juízo, podemos dar de ombros,
podemos zombar. Podemos achar que isso nunca vai acontecer. Mas, quando a última trombeta ressoar, os homens vão ficar perplexos. Os homens vão ficar imóveis. Porque quando a última trombeta soar, não haverá tempo de arrependimento. Mas se Cristo, Jesus, não voltar na minha geração, pois bem, quando a sua última batida do coração acontecer, não haverá mais tempo para arrependimento. Não haverá. Se nós estamos vivos, existe misericórdia. E a nós continuemos a pregar com intrepidez que esse varão voltará. E deixe que zombe da gente, deixe que escarneçam da gente, deixe que se pouco se importe, deixe que deem de ombros. A nossa parte nós vamos fazer. Nós vamos anunciar o juízo, não porque queremos que pessoas padeçam o juízo. Nós anunciamos o juízo porque queremos que as pessoas se arrependam. Porque sabemos que nós, como vimos no livro de Abacuque, merecemos o juízo. Nós merecemos. Mas o juízo só não recairá sobre nós se depositarmos a nossa fé naquele que, por meio dele, todo o que crê é justificado de todas as coisas das quais vós não pudestes ser justificados pela lei de Moisés. Nós vamos para o céu não por causa das nossas obras, mas porque Jesus Cristo escreveu no final, que está perdoado, o pagão. Se ele pagou, ele só, eu vou lembrar, ele só te prometeu vida eterna, ele não te prometeu te livrar do sofrimento. Não te prometeu isso. Algumas pessoas desanimam na fé cristã, porque acreditavam em falsos profetas. Deus não te prometeu uma casa com alto. Deus não te prometeu um carro, não. Você pode receber, pode, ou você pode não receber. Deus não te prometeu saúde sempre. Deus não te prometeu prosperidade. Deus não te prometeu ter a família perfeita. Deus disse: crê no meu filho, arrependa-se do seu pecado e seja salvo. E na Nova Jerusalém você terá o gozo do paraíso. É isso que Deus prometeu. O mundo que nós vemos está condenado. Não apenas Judá estava condenado. O nosso mundo está condenado. O que vamos fazer para escapar da ira do povo? Vamos lá? Santo Deus, bendito Pai.